pessoal, estou de volta aqui na Nutrivida, onde a gente vai falar mais sobre saúde, coisas boas aqui com a doutora Camila Geraldi, nutricionista. Hoje sobre vegetarianos, né, doutora? Tudo bem? Tudo bom, Karine, e você? Também, tudo jóia. Então vamos falar um pouquinho sobre os vegetarianos? É um assunto bem polêmico esse também, né, doutora? Com certeza. E é bom para a gente conhecer um pouquinho do que é a dieta do vegetariano, aderir ou não aderir, é boa para a saúde, não é boa para a saúde, né? Não basta só apenas você adotar um estilo de vida ou adotar um estilo de padrão alimentar e não saber o porquê disso, né? O que você está fazendo com a sua saúde. Então, o propósito é apresentar um pouquinho aí desse hábito alimentar desses vegetarianos. É, porque eu vejo aí que muitos famosos postam que não comem nenhum tipo de carne. Alguns nem o peixe e nem o frango. Aí eu vejo um monte de gente também indo atrás, né? Como sempre, o famoso lança aí e muita gente vai atrás. E aí para também de comer. E não deve ser assim, né? De uma hora para outra você para de comer. Isso não tem algum problema com a saúde? Em relação ao teor de proteínas, propriamente dito, aí, estou retirando carnes. Aí vai depender do tipo de vegetariano, né? Mas eles conseguem atingir muito bem a quantidade de proteínas dentro de uma dieta, se isso muito bem equilibrado e se isso muito bem distribuído. Então a pessoa ela não consegue ela não consegue assim por si própria já montar o plano alimentar dela sem carne. Então o que comer se eu não vou comer carne? O que eu vou comer no almoço, no jantar, né? O que eu vou comer nos meus lanches? Então não é começar assim do nada, tem que ter um planejamento para isso. Em relação à proteína, consegue-se muito bem substituir. Por quê? Nós temos alguns tipos de classes de vegetarianos, né? Então, nós temos a pessoa que ela adota um estilo de padrão alimentar que é isento de carne. Carne vermelha, carne de frango e carne de peixe. Mas ela acaba consumindo ovo e laticínios. Então, ela consome aí um bom teor de proteína. Inclusive porque o ovo é muito nutritivo e compatível a uma carne. Então, se ele é um tipo de vegetariano que adota o ovo e os laticínios na sua alimentação, ele é chamado ovo-lacto-vegetariano. Então, ele está consumindo um bom teor de proteínas animal. Então, na dieta dessa pessoa não tem muitas diferenças. Então, não teria problema. Agora, tem, por exemplo, o vegetariano que ele só adota o laticínio. Aí ele é o lacto-vegetariano, então ele já não consome ovos, então fica um pouco mais restrito, mas ainda nós temos proteínas presentes dos laticínios, né? Dos alimentos que é o leite, os substitutos. Então daí também não teria tanto problema. E o vegano, que é o vegano ou estrito, né? Que aí no caso não come ovo, não toma leite, não come nenhum tipo de alimento. Nada animal. Nada animal, exatamente. Esse teria problema? Também não. Por quê? Jura? A gente consegue colocar dentro da alimentação vários outros alimentos de origem vegetal que são ricos também em proteínas. Como, por exemplo, arroz, como, por exemplo, feijão, ervilha, lentilha, a soja, que é muito riquíssima. Quanto que não tem de proteína texturizada de soja? Que o pessoal come as carninhas da proteína texturizada de soja. Então, tem um alto valor nutritivo as leguminosas. São fontes de proteína. E nós temos alguns cereais, nós temos, por exemplo, a quinoa, o amaranto, que a gente pode utilizar e enriquecer a dieta com os aminoácidos que estão presentes nas proteínas. Cogumelo também é legal. Também dá para incluir na dieta e aumentar o teor proteico. Então, assim, se tiver muito bem distribuído, essa pessoa, em relação à proteína, ela não vai ter faltas. Então, é uma opção dela, ou por um estilo de padrão alimentar, que daí é o ovo-lacto-vegetariano, ou lacto-vegetariano, ou vegetariano estrito. Ou aí ele é um vegano, que é quando ele adota um estilo de vida e aí ele não admite usar nem roupas que são feitas de couro, então eles não utilizam nada animal. Excluem mel, que vem das abelhas, tem pessoas que não andam em carros de bancos de couro, aí é um estilo de vida, tá? Então é muito mais restrito nesse caso. Eu imagino, super restrito, porque se a gente for pensar, tudo tem alguma coisa animal, né? Sim, na maioria dos alimentos, né? Mas dá para passar bem sem. Então, priorizar integrais, por exemplo, os alimentos integrais têm um teor de proteína um pouco maior. E quando a gente fala só de proteína, não isolando só proteína, a gente tem que pensar também.
Se é um vegetariano que adota uma alimentação saudável, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa ela tira carne e ela acaba caindo para muito açúcar, para outros tipos de gorduras, outros alimentos industrializados, tentando compensar a falta da carne. Até porque na falta da carne a gente sabe que nossa saciedade às vezes reduz um pouco se essa dieta não estiver bem distribuída. Então, se eu não tenho um planejamento alimentar. Então, por exemplo, ela não tem uma dieta rica em fibras, ela não tem uma dieta rica em integrais, ela acaba o quê? Começar o quê? Passando fome. Por quê? Tirou a proteína, que era um dos principais fatores da saciedade. Então, a pessoa começa a comer muito doce, muito açúcar, aí tem um certo risco, porque ela não está ingerindo um certo conteúdo de nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais, vindo de quê? De alimentos naturais, como verduras, legumes, frutas, os integrais. Então tem que tomar muito cuidado na adesão a um tipo de estilo de vida ou um padrão alimentar desse. Muito cuidado, né, gente? E outra também, vamos falar que você não pode ir fazendo da sua cabeça também, né, doutora? Sempre procurar pela doutora Camila, nutricionista. Sempre com um planejamento, com certeza, né, que é adequado ao momento da pessoa, ao estado nutricional dela, até para a gente avaliar as necessidades dessa pessoa. Né? E assim, as pessoas conseguem viver muito bem com uma dieta desse tipo, tá? A gente, na verdade, hoje não tem nada contra, porque se bem distribuído não teria problema. Atletas conseguem competir sendo vegetarianos. Tem pessoas que adotam um padrão alimentar e acabam mantendo o peso ou melhorando o peso, né? Deixando de ser sobrepeso para ser peso, para ser eutrófico, peso normal. Então, assim, em si, a dieta acaba ajudando. A dieta do vegetariano, em muitos casos, tem muito estudo e muita comprovação até de que a dieta preveniria doenças, porque você acaba deixando de comer produtos animais, você reduz muito o teor de colesterol e de gorduras saturadas da dieta. Então, é uma dieta saudável, interessante, só que se bem aplicada, tem que tomar muito cuidado. Exatamente, como todas as dietas, né, que a gente já falou aqui, não é a dieta da moda, nada disso, a gente sempre tem que procurar o profissional para orientar. Outra coisa que eu queria saber, em relação à carne vermelha, porque, que nem no meu caso, eu tenho anemia sempre, fiz a bariátrica e tenho sempre anemia. Não seria legal deixar de comer, então, a carne vermelha. Então, não seria isso só no caso da proteína? Aí não tem também aí outras vitaminas? Sim, os micronutrientes. Então, nós temos que nos atentar o quê? Deixando um pouco a proteína de lado, ferro, por exemplo. O ferro ele tem grande quantidade na carne vermelha, nos produtos animais. Então, se eu estou pensando naquele vegano, naquela pessoa que está restrita a qualquer produto animal, a gente está perdendo um bom conteúdo de ferro vindo de alimento de origem animal, tá? Que é um ferro que absorve com mais facilidade no nosso organismo. Então, a pessoa passa a consumir ferro de origem vegetal, vinda dos feijões, né, da soja, vinda dos vegetais verdes escuros, a gente sabe que tem bastante. Porém, esse ferro tem um pouco mais de dificuldade de ser absorvido. Então, ele precisa de uma vitamina C presente aí para ser importantemente absorvido. Então, no caso de uma pessoa já ser anêmica, isso vai ter que ter um bom controle de exames laboratoriais, né? Um controle médico, até para o médico estar informado que essa pessoa vai estar seguindo essa dieta. E, é claro, através da análise dos exames, aí a gente vai poder falar para a pessoa, né? Olha, infelizmente, esse estilo de vida aqui não está sendo apropriado, você não está conseguindo atingir as suas necessidades. Agora, se é uma pessoa que está disposta e ser aplicada, seguir um plano alimentar, a gente consegue colocar, mas assim, pode ser que por se tratar do ferro vegetal, vindo de alimento de origem vegetal, a gente não consiga atender as expectativas do organismo, do que ele necessita, porque a pessoa já tem uma patologia, né, que tem a deficiência desse ferro. Exatamente, porque acho que se alimentando corretamente, comendo a beterraba, os mais verdes, escuros, né, aí pode ser que não tenha essa falta, né? Variedade é o principal. Quando a gente está comendo só produtos de origem vegetal, a gente tem que manter uma variedade. Então, é um vegetal verde escuro, um laranjado, um cereal integral, uma leguminosa, uma semente oleaginosa, uma castanha. Então, tem que ter
uma boa variedade. A pirâmide alimentar do vegetariano, ele tem que usufruir de todos os grupos alimentares que ele consome. Então, ele não pode se adequar apenas a um, só comer farináceos, por exemplo. Aliás, o glúten, que muita gente exclui, o glúten é a proteína da farinha. Então, muita gente exclui da dieta. Será que um vegetariano pode aí estar excluindo glúten também? Então, acaba perdendo uma parte aí proteica da alimentação que eu não estou consumindo produto animal. Toma muito cuidado, pessoal, né? Muito cuidado. E tem idade certa? Um adolescente já pode entrar com uma dieta dessa, criança, ou não é recomendado? Não teria problema, desde que muito bem acompanhado, porque os alimentos eles têm os substitutos, né? Então a criança ela não vai usar leite, ela vai usar leite de soja, por exemplo, ela não vai usar carne, mas ela vai ser instruída a consumir feijão, a consumir outros alimentos que tenham um pouco mais de nutrientes e proteínas. Então o que vale é um bom acompanhamento médico, nutricional, para que isso seja avaliado com um período até bom aí, curto de tempo, para você acompanhar o crescimento da criança, por exemplo. Então, para que isso não influencie em crescimento, em ganho de peso e tudo mais. Aí é uma família bem estruturada. Então, de repente, uma família que ela é toda vegana, ela com certeza vai ter uma boa estrutura para oferecer para a criança. Então, não teria problema. A pessoa pode estar seguindo uma criança, pode estar seguindo um adolescente, o adulto, como eu te disse, o atleta, consegue desempenhar suas atividades normalmente, ter performance, tá? As proteínas vindas do arroz, da ervilha, são de excelente fonte de aminoácidos importantes, até bons e compatíveis como ovo, como carne. Então, nós temos um bom conteúdo nutricional dentro dos alimentos vegetais. Só precisa ser bem aplicado dentro da dieta. Idoso também, então. Também dá para adequar. Sim. Uma questão também da dieta vegetariana é em relação à vitamina B12. A vitamina B12 está presente nos produtos de origem animal e nós temos uma produção intrínseca, né? Porém, com o tempo, isso vai se reduzindo. Então, em idosos, a gente tem que tomar um pouco mais de atenção, não aquele idoso que está começando naquele momento, mas aquela pessoa que já vem há um tempo como vegano, como vegetariano, então sempre acompanhar através de exames, porque muitas vezes a pessoa tem que fazer a reposição da vitamina B12, injetável, ou ao longo do tempo o médico já encaminha que a pessoa vá tomando via oral as cápsulas de B12, porque é um fator aí que com o tempo a pessoa pode vir a ter uma deficiência. B12 só nos alimentos de origem animal? Produtos de origem animal. Então, se eu tenho um vegetariano que não come nem leite, não toma nem leite, nenhum laticínio, nada, então ele não tem a ingestão, ele só tem a produção intrínseca que se dá no estômago. Olha isso! Então tem até a vitamina B12 que a gente tem que pensar. Com certeza. Fora isso, se a gente for pensar, cálcio. Se essa pessoa não tiver uma dieta muito bem equilibrada, vegetais muito bem equilibrados, ele não tem uma ingestão de cálcio suficiente. Ele pode não ter uma ingestão de ômega suficiente, de ômega 3, porque ele não consome peixes. Então, o que eu posso adequar na minha dieta? Cálcio, vegetais verdes escuros. O que mais que eu posso introduzir? Algumas sementes que auxiliam no bom teor de cálcio. No ômega, eu tenho que lembrar que tem linhaça, eu tenho que lembrar que tem chia. Então, eu tenho que introduzir alguns alimentos diferenciados para poder suprir isso, mas muitas vezes as pessoas vão ser suplementadas. Fora isso, o zinco também, que está importantemente... Todas as vitaminas. De A a zinco. Algumas importantes, né? Então assim, não dá para negar que tem que ser uma dieta acompanhada. Então, a pessoa não... a partir de hoje eu quero adotar um estilo vegetariano. Então, vamos lá, vamos avaliá-lo. Você vai seguir dessa maneira, tá? Acontece muito em consultório. Eu tenho pacientes que são vegetarianos, tenho pacientes que são vegetarianos e praticam atividade física. E assim como tenho pacientes que tentaram iniciar a dieta, iniciaram e não conseguiram manter, desistiram. Tá? Porque nem sempre é uma dieta, não era o estilo de vida, como eu disse, era um estilo de dieta. A pessoa optou por não comer mais carne. Eu não consigo, adoro um churrasco. Lá em casa eles adoram um churrasco, toda semana tem churrasco, não ia dar certo. Sabe que para vegetariano tem churrasco de brócolis. Meu Deus! Eu já provei isso e é muito bom, eu recomendo. Aqui, ó. Põe um brócolis no espelho. Fica bom?
Fica muito bom. Se eu não me engano, quando eu vi, ele foi feito em papel alumínio, na grelha, no bafo ali. No bafo não, na grelha e na fumaça ali. E ficou muito bom. Ele colocado cru, assim, ficou excelente. Mas aí é opção, né? Aí tem os que comem a alcatra, tem os que comem a maminha, e tem os que comem o brócolis. A minha irmã fez outro dia abobrinha. Ficou muito boa. Ficou bem legal, assim, na grelha. Cortou bem fininho e pôs na grelha. O meu cunhado xingou até. Tem uma picanha aqui, a outra querendo comer abobrinha. Ah, mas se a gente for pensar, os pratos vegetarianos são muito bem elaborados. Nossa, tem muita coisa. São muito bonitos. Até, inclusive, algumas questões de desistência são de pessoas que não conseguem, na rotina do dia a dia, fazer tantas preparações diferenciadas. Verdade. Mas se a pessoa tiver uma disponibilidade, os pratos são muito criativos, são muito bonitos, coloridos, nutritivos. Então, vale, por um lado, a dieta é muito saudável. Ela vale a pena, porém, ela tem que ser bem administrada. Com certeza. E outra, não é porque você vai comer o legume que precisa ser sem gosto, não é? Hoje tem tantos temperos naturais que dão um super sabor, né? Os temperos naturais, na verdade, eles não têm nenhuma restrição. Então, a gente pode preparar pratos maravilhosos. E outra coisa, né? Você só faz uma abobrinha, uma coisa muito ruim, se você não souber preparar mesmo, né? Exatamente. Porque existem N formas de a gente preparar legumes e a gente sabe que fica muito bom. Eu gostaria até de lembrar o pessoal, tá? A união arroz e feijão é muito nutritiva. A gente não tem isso quase em nenhum lugar. A gente tem aqui no Brasil uma comida típica nossa. A união arroz e feijão, ela forma uma proteína completa, então é um prato nutritivo. Isso não deve faltar no nosso dia a dia, independente de a gente ser vegetariano ou não. Então, às vezes as pessoas deixam de comer arroz e feijão por nada, né? É, exatamente, porque acha que aí é o arroz e o feijão que vai engordar, né? Muito nutritivo. Até, inclusive, nós temos vários tipos de feijões. Então, sempre o pessoal dá uma atenção ao feijão preto, que é muito nutritivo. Até para o vegetariano isso é interessante, ele tem muito mais nutriente, então é interessante dar uma variada aí entre os feijões. E lembrar também, né, do pessoal que o estímulo da atividade física, até retornando ao cálcio, que eu acabei esquecendo de falar, o estímulo da atividade física com peso, ela é essencial também para o cálcio no nosso organismo, tá? Para manter a saúde óssea. Então, muitas vezes a pessoa deixa de consumir o nutriente, mas está ali estimulando com exercício e ele tem produção óssea do mesmo jeito. Verdade, eu sabia da vitamina D tomando sol, né? Sim. Aliás, eu nunca tenho falta, porque adoro tomar um sol. Mas da musculação eu não sabia. Sim, a pessoa pode manter. Por isso que a gente fala, saúde é alimentação e exercício em conjunto. Então, o que falta em um, supre-se no outro. Os dois estão em conjunto, é 50% de responsabilidade sobre nossa saúde. Então, não deixar faltar o exercício é de extrema importância. Tá vendo, gente? Até isso, a musculação ajuda no cálcio. Que legal. E é coisas que a gente nem imagina realmente. Pois é. E aí, às vezes, a gente deixa, né? Aí eu tenho um vegetariano que não está com alimentação planejada e ainda por cima é sedentário. Nossa Senhora. Essa vai ser uma dieta de sucesso para a pessoa? Para a saúde dela? Sem sombra de dúvidas, não. Agora, eu tenho um vegetariano com uma dieta planejada, consome os alimentos como devem ser consumidos e pratica atividade física. Com certeza, eu tenho uma dieta de sucesso, eu tenho saúde nessa pessoa. Com certeza. Então, você aí que está pensando em aderir aí a esse estilo de vida vegetariano, marque sua consulta aqui com a doutora para ela fazer uma análise de você, né? Sua, porque como a gente sempre já disse, cada indivíduo é único, então a sua dieta também é única, né, doutora? O plano alimentar é individual. Você vegetariano não é igual ao seu vizinho vegetariano, ao seu parente vegetariano. Então as dietas são individualizadas, calculadas para o momento e para a rotina da pessoa. Isso aí. Então, ligue já e agende a sua consulta. Doutora, obrigada mais uma vez e logo a gente volta. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Um beijo, pessoal.